Fala, nação, tudo bem? Enfim, começou o Campeonato Brasileiro e o Corinthians estreou com vitória frente ao Cruzeiro, jogando na Arena. Jogamos bem? Não, não jogamos bem. Tem muita coisa aí para arrumar nesse time e vou dizer para você, no meu diagnóstico, eu percebo que o meio, não só a criação, né, com a ausência do Renato, mas ali a volância tá com problema, tá? A parte da frente ok, a zaga ok, as laterais ok, mas o meio, volância e criação tá com problema. E é aí que a gente vai ter problema. Gente, vamos lá, vamos lá. Hoje foi a estreia do Corinthians no Brasileirão e estreamos com vitória, mas o jogo foi duríssimo e embora o Cruzeiro não tenha levado muito perigo ao gol do Cássio, fizeram um gol lá, aquela coisa, aquele bate-rebate dentro da área, tal, é verdade, mas só essa jogada, mas eles tiveram muita pressão. Então, quando o time leva pressão, principalmente em casa, o problema é do meio, tá? O problema é a dupla de volante e os laterais, mas os laterais em segundo plano, mas principalmente o meio. E quem que estava hoje no meio? Bom, vamos lá, para a coisa ficar mais organizada, vamos falar da escalação. Ele sai, o Fernando foi coerente, né? Ele está com essa formação desde o início, ou ele joga com dois armadores, né? E dois atacantes, ou três atacantes, e um armador e dois volantes. Mas hoje ele jogou praticamente com três volantes: Juliano, o Fausto e o menino lá, o Rony, tá? Nenhum dos três faz serviço de armação, nenhum dos três, tá? Talvez aí o Barleta poderia ser recuado. Falando em Barleta, hoje não jogou absolutamente nada, não gostei dele, tá? Eu que havia falado, mas é isso, eu havia falado que ele era rápido, tal, aquela coisa toda, chega para bater. Foi a primeira partida dele, mas não me agradou, tá? Primeiro jogo do cara completo, né? Deve ter outras oportunidades, obviamente, mas assim, de primeiro momento não me agradou não, tá? Mas tem que colocar para jogar, tem que colocar para jogar para ver se o cara serve ou não serve, tá? Outro que começou uma partida inteira foi o Bidu, que jogou bem, não jogou mal, arriscou umas duas, três vezes pro gol, uma com muito perigo, se passe assim, é um baita de um golaço. Gostei do Matheus Bidu, mas ali na meia, cara, na meia que é o problema, cara. Ali a gente tem problema sério, tá? Não temos um jogador no elenco, a não ser, eu vou chegar no Matheus Araújo, a não ser que a gente recorra à base, né? O Matheus Araújo, o Biro, que já teve uma oportunidade, mas não foi bem. E eu falava do Barleta. Eu fiz um vídeo sobre isso daí, os três que poderiam substituir o Renato Augusto. Quando o Matheus Araújo entra, a gente tem aí um mínimo de organização. Porque você vê, eu vi uns dois, três lances do Matheus metendo, sério mesmo, metendo umas bolas de 30, 40 metros pro ataque. Ele estava ali na zona da nossa grande área e chutava lá para frente pro Roberto ou pro Roger Guedes. O que acontecia? Não passava pelo meio. Mas não é culpa do garoto. Quando ele teve uma oportunidade de chegar mais à frente do gol, numa tabela ali com o Fausto, ele pega e faz um gol de propriedade, um gol de autoridade, um golaço tirando do goleiro. Então esse menino, ele pode, né, ter sequência e pode jogar na do Renato, tentar fazer a do Renato. Qualidade ele tem, lógico, não é igual a do Renato, mas qualidade ele tem, tá? Ainda se aproxima do gol. Ou o Pedro jogando ali também pelo meio. Embora o Pedro seja um jogador mais de ataque, mas ele pode ali fazer uma meiuquinha de aproximação. Já que você não tem um meio armador, tenta jogar um cara para se aproximar dos atacantes, tá bom? Agora falando individualmente, o Cássio foi bem, dupla de zaga foi bem, o Bidu e o Fagner. O Fagner poderia ter tomado uma amarela e sido expulso no segundo amarelo, com aquela cotovelada que para mim foi uma cotovelada.
A volância, eu não gostei da volância no primeiro tempo. No segundo tempo, o Foster melhorou algumas tentativas, algumas finalizações. Mas eu não gostei do Rony, que também sentou o sarrafo lá nos cruzeirenses. Juliano tomou uma bolada no meio das bolotas dos olhos e saiu. Adson não fez nada. Matheus Araújo, sim, esse daí merece, que fez um golaço. E Roger Guedes estava sumido no jogo até o gol, né? No finalzinho do segundo tempo lá, uns 35, 40 minutos ele faz o segundo gol, mas estava sumido. O Roberto nervoso com ele mesmo, que ele perde um gol ali praticamente ele, o goleiro, e 7 metros de trave, ele me perde um gol daquele. Então ele ficou com raiva dele mesmo, estava irritado com ele mesmo. Mas de um modo geral, foi bem. Vai ser um time, o Cruzeiro vai ser um time aí que vai dar muito trabalho nesse campeonato. Pelo que eles apresentaram hoje, vai dar muito trabalho. Tá? Mas o Corinthians tem um grande problema para resolver, esse imbróglio aí do meio. Se não resolver o meio, vai ser difícil. Vamos ficar aqui só se lamentando, aquelas vitórias arrancadas no suor, na lágrima, porque criação zero. E fazer ligação direta de defesa para o ataque, invariavelmente não vai dar em nada. Tá bom, gente? Então é isso. O próximo jogo é contra o Goiás, lá em Goiânia, né? Provavelmente lá no Serra Dourada. E temos aí Libertadores, aí, acho que no meio da semana, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazendo os vídeos aqui a cada jogo. Tá bom, gente? Então é isso. Fernando Lázaro, terminar aí, o Fernando Lázaro leva um 7. Ele tenta fazer alguma coisa ali no meio, mas parece que ele não enxerga que você só precisa de um jogador. Você não precisa de 3 jogadores para tentar fazer uma coisa. Tenta o menino aí, o Matheus Araújo, ou tenta o Pedro numa aproximação. Se ele não é um meia clássico, mas pelo menos ele conduz a bola, cai para dentro e pode fazer distribuição. Tenta, não custa nada tentar. Tá bom, gente? Então é isso. Gostaram? Vou dar um likezinho aí pro Rogerinho, se inscreva no canal e ajude o Rogerinho a crescer aqui no YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus.